Gostaria de informar que essa sessão está sendo transmitida ao vivo e, posteriormente, estará disponível na íntegra no site da Rádio UERJ e da TV UERJ. Inscrições abertas? Pois não. Calma. Professora Cláudia, lá em cima. Bom dia a todos, magnífico reitor, magnífica subreitora, presentes, conselheiros. Eu sou suplente da Márcia Alvarenga, que não pôde comparecer. É a segunda vez que venho a uma sessão do SESEP com acontecimentos tão dramáticos, né, no dia anterior. Então, eu me sinto obrigada a falar, porque nós estamos assistindo a uma situação anormal, não só na UERJ, no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil, né? Com o que aconteceu ontem em Brasília, né? Com a convocação, inclusive, das Forças Armadas para reprimir duramente trabalhadores que faziam uma manifestação pacífica contra as reformas previdenciária e trabalhista. Eu penso que nós temos de ser mais incisivos e dizer a que viemos aqui, né? Porque é preciso que a universidade, que é um lugar, um espaço, né, de intelectuais, de trabalho sério, de construção do país, tenha seja mais firme nessa questão do que está acontecendo. A gente eu sei que a UERJ está passando por momentos gravíssimos, a gente sente isso e sinto e percebo o empenho de todos, né, na construção desse momento, mas a gente não pode deixar de se manifestar também com relação a essa situação dramática, dantesca até, que se instaura no país. Então, é lamentável que esteja acontecendo isso e estamos juntos, né, para transformar isso. Eu quero aqui somar forças, inclusive dizer que no domingo haverá uma manifestação pública na Praia de Copacabana, pelas diretas já, né, o Rio de Janeiro pelas diretas já. Então, eu queria deixar registrado apenas essa minha observação. Obrigada. Obrigado, conselheira. Ok, passamos então à ordem do dia. Processo 3189 de 2017, minuta de deliberação para progressão de professor assistente e adjunto. Relatora, a conselheira Maria Georgina Muniz Washington. Bom dia a todos. Antes de ler o relato, eu gostaria de dar uma explicação da lógica que foi discutida para o estabelecimento dos novos critérios, né? Nós temos a Lei 7423 de 2016, que modifica as nossas... basicamente, modificou muito pouco, mas os níveis, né, na categoria de assistente auxiliar, e passou de 5 para 3 anos interstício para que você mude de categoria. Essa é uma das primeiras mudanças, que antes, mesmo para você passar, você teria que solicitar, e mesmo que fosse antiga, né, de 2 para 3 no assistente, você teria que passar pela comissão de avaliação para saber se você tinha a pontuação necessária. Agora, em qualquer nível, vai e passa automaticamente de 3 em 3 anos. Porém, se você também é dado ao docente que a qualquer tempo ele possa modificar de nível. Então, ele pode ir, pensando nos níveis de hoje, de 2 para 4, em qualquer das categorias. Então, para isso, é preciso que a gente estabeleça uma pontuação, né? Nos níveis de adjunto, buscou-se não modificar absolutamente a tabela.
para os níveis de assistente adjunto. Como para você passar antes do assistente 2 para o 3, que agora passa a ser 1 e 2, eram 120 pontos, optou-se por manter esses 120, passar para 130, 140, já que em adjunto, passar do primeiro nível para o segundo é 150. Então, isso para buscar não modificar, porque se a gente modificar estas pontuações, isso terá que ser num debate, no meu entendimento maior, para saber que pontuações serão essas, né? Também não modificou a tabela. Houve propostas de vamos introduzir isso aqui assim, porém, isso também nos levaria a uma discussão, porque aí você tem que ver em todas as unidades, né, o que mais seria necessário. Em 2016, nós já tínhamos feito uma adequação, porque, justamente nesse contexto, nós não conseguiremos jamais colocar tudo, né, lembrar de tudo que é ou que será possível ter. Então, existe hoje uma observação na tabela de que a banca tem uma liberdade de ver as pontuações. Tá? Então, basicamente, foi isso. Uma outra coisa que a gente estava buscando, separar o que é promoção do que é progressão. Porém, como isso ainda não foi feito, a professora Elvira Carvajal lembrou de que a gente terá que introduzir, e que não está na proposta encaminhada, o item que estava na deliberação anterior, que fala da promoção, que era dando entrada na SR2, e eles pedem que seja na SRH. Uma outra coisa que ela solicitou é de que ficasse explicitado o que é falado na Lei 5.343, 2008, que é sobre o probatório. Eu mesma já tinha esquecido que isso era lei, e não um ato executivo de que, se você fez prova, por exemplo, para assistente, você não pode ir a adjunto enquanto estiver em estágio probatório. Isso está na lei. Isso não, até foi tentada essa modificação, eu particularmente não acho justa, mas não passou na nova lei. Então, eu vou passar a ler o relato da parte de assistente e adjunto. Tá? Trata o presente processo da adequação da deliberação 12/2016, que trata da promoção funcional das categorias de assistente e adjunto no campo do cargo de professor da UERJ, face à Lei 7.423, 2016. A nova lei regulamenta que o interstício para mudança de níveis nas categorias passa para 3 anos e, guardado este tempo, será automática a sua mudança. Outra foi que a categoria de assistente passa a ter 4 níveis. Foi mantido da Lei 5.343, de 2008, que a qualquer tempo o docente pode requerer a mudança para qualquer nível, desde que comprove o atendimento às exigências mínimas para o nível requerido. A proposta de pontuação para a mudança de nível se dará da seguinte maneira: categoria assistente, do nível 1 para o nível 2, atingir, mediante a soma de pontuação parcial obtida em 2 categorias, a escolha, um mínimo de 120 pontos. Do nível 2 para o nível 3, passa então 130, e o nível 3 e nível 4, 140. Então, esses dois é que são, na realidade, a introdução. A tabela de pontuação não foi modificada, assim como as pontuações necessárias para as mudanças de nível na categoria de adjunto. Na reunião da CEPEND, a professora Elvira Carvajal lembrou de reintroduzir o artigo 4º da deliberação 12 de 2016, que trata da promoção, e solicita que seja feita na SRH, porque as promoções eram feitas na SR2. Né? E também solicita que fique explicitado o que consta no artigo 8º da Lei 5.343, de 2008, em seu parágrafo 3º, que impede
que docentes em estágio probatório não podem mudar de categoria. E aí a categoria é auxiliar para assistente, é porque tem 2 vezes categorias nos textos, né? O que foi acatado pela comissão. Face à necessidade da criação destes critérios para a plena implantação das mudanças, submeta este egrégio conselho à aprovação. Em discussão? Em votação? Quem acompanha a relatora, por favor. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Processo 3192-2016. Minuto de deliberação, progressão, professor auxiliar. Relatora, conselheira Maria Georgina Muniz Washington. Aqui há uma modificação da tabela. Por quê? Porque como a tabela do nível de assistente começa em 120, nós não podemos exigir do auxiliar uma pontuação maior do que esta, né? Então, pela mesma lógica que nós deixamos uma pontuação 120, 130, 140, 150, nós paramos no nível 4 em 100. A outra modificação é que há uma exigência de 100 pontos para todos os professores, né, que vão mudar de nível. Não tem muito sentido na categoria de auxiliar. Por quê? Mesmo que ele faça 15 horas, né, por período, ele vai levar um pouquinho menos, aliás, os 3 anos, porque 30, 60, 90, um pouquinho menos ainda para atingir. Aí eu acho que, gente, quer dizer, eu não, né? A comissão, e eu gostaria aqui de agradecer aos diretores de centro, a SR3 e a SR1, e o professor Glauber, que participaram dessa reunião e produziram, em tão curto espaço de tempo, essas modificações. Voltando, eu acho e acredito que a tabela, e inclusive quando você podia passar de 4 para 7 no adjunto, é que você incentive a que o professor não fique parado esperando o tempo. Então, principalmente agora que é automático, a partir de 3 anos, é preciso que você dê um incentivo a ele. Então, nós passamos a ter do nível 1 para o nível 2, um mínimo de 50 pontos em 2 categorias, sendo 30 o mínimo na categoria de ensino. Daqui a pouco eu vou falar dessa categoria que também foi modificada. Do nível 2 para o 3, 70 com 50 em ensino, e do nível 3 para o 4, 100 com 70 na categoria de ensino. Quanto às categorias, no que temos hoje, são 5 categorias. A categoria 1, no nosso entendimento, não tem sentido você só contar tempo, porque o outro é tempo de adjunto, tempo de assistente, ou seja, contar o esforço, inclusive, que ele teve para ser assistente adjunto. Você contar somente o tempo de auxiliar não nos pareceu razoável, já que de 3 em 3 anos por tempo ele vai. A categoria 3, que é a categoria de pesquisa, se a gente observar, muitas das coisas o professor auxiliar, justamente por não ser assistente, ou não ter mestrado ou doutorado, ele não pode realizar. Então, nós juntamos, aí quando começamos a cortar, fica pouca coisa. Então, nós juntamos a categoria 3 com a categoria 5, e esta passa a ser a categoria 1. Mantivemos a categoria de pesquisa e a categoria de administração, que passa, então, a ser a 2 e a 3. Então, essas são as modificações e os motivos pelos quais nós não podemos, porque se fosse manter 100 para todo mundo, eu acho que nós não estimularíamos, e entre 100 e 120 nós teríamos 100, 105, 110, eu acho que também não tem muito sentido. Então, eu passo ali. Essa aqui.
Nem acabei de escrever tudo, mas vamos lá. Magnífico reitor, ilustres conselheiros. Trato presente processo do estabelecimento de parâmetros para a progressão em níveis do cargo de professor auxiliar, face à Lei 7.423, de 2016. A lei estabelece 4 níveis na categoria de auxiliar e o interstício de 3 anos para mudança de nível, sendo este tempo aplicado automaticamente. Como, a qualquer tempo, o docente pode requerer a mudança para qualquer nível, desde que comprove o atendimento às exigências mínimas para o nível requerido, faz-se necessário adequar para a categoria de auxiliar a tabela de critérios que é utilizada nas demais categorias. A tabela utilizada para a categoria de assistente, adjunto e associado estabelece 5 categorias. A categoria 1 foi retirada. Como nem todas as possibilidades da categoria 3, que é pesquisa, orientação e financiamento, são possíveis para a categoria de auxiliar, optou-se por juntar a categoria 3 e 5, 5 sendo ensino, extensão, orientação e financiamento, que passa a ser a categoria 1. Foram mantidas as categorias 2 e 4, que passam a ser, respectivamente, 2 e 3. Quanto à pontuação, foi mantida a lógica das demais categorias do cargo de professor. Porém, temos que fazer a modificação, pois as exigências de 100 pontos em ensino, extensão e financiamento não nos pareceu mais adequada. A proposta, então, passa a ser do nível 1 para o nível 2, pelo menos 50 pontos obtidos em 2 categorias, sendo obrigatoriamente 30 na categoria 1. Do nível 2 para o 3, 70 pontos, com um mínimo de 50 na categoria 1, e do nível 3 para o 4, 100 pontos, com um mínimo de 50 na categoria 1. Face à necessidade da criação desses critérios para a implantação das mudanças, submeto a este egrégio conselho a aprovação. Em discussão? Em votação, quem é favorável ao relato? Então, voto contrário? Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Eu posso Claro, só... Eu agradeço a todos a confiança. Vamos ter que fazer algumas modificações em titular, porque nós já vimos algumas entre deliberação e resolução, algumas pequenas, porque a gente está fazendo isso, eu acho que depois a gente vai ter que fazer aí uma revisão realmente, estabelecer, fazer com mais vagar. Mas, embora não seja deste conselho, eu gostaria de falar dos técnicos administrativos, que também têm um aumento do número de níveis, e que eu até havia começado também a escrever, porém, quando fui procurar a resolução que daria respaldo a isso, ela não existe. Então, nós aplicamos direto a lei. Nesse momento, para a gente fazer uma nova resolução para eles, eu acho que demoraria muito tempo. Então, se até hoje foi estabelecido a lei, eu acho que não precisa de resolução. Por que nós precisamos? Porque nós estabelecemos pontuação para mudar de nível, o que não é a mesma coisa dos técnicos administrativos. Então, é só porque eu vi algumas, digamos, repreendas, de que só estamos olhando os professores, é porque chegamos à conclusão, e eu conversei com o advogado do Sinto-Perge, de que não era necessário fazer essa resolução, já que até hoje foi aplicado a lei direto. No que eu também acho que nosso enquadramento poderia já ter sido feito, porque é por tempo, e quem faz digamos assim, os quadradinhos dos níveis, hoje é a CEPLAG, não mais nós, não temos mais esse acesso. Então, eles já poderiam ter feito isso. Só um esclarecimento. Obrigado, conselheira. Assuntos de interesse geral? Eu pediria, Mandarino, pediria que você falasse do evento de segunda-feira, por favor.
Com relação ao evento, segunda-feira nós faremos, pelo nosso centro, o professor da Faculdade de Ciências Econômicas, o Bruno, juntamente com outros professores, políticos, deputados, virão para uma apresentação de uma discussão sobre a crise econômica e financeira no estado do Rio de Janeiro, às 18h30 de segunda-feira. E nós convidamos toda a universidade para que possam comparecer, para que nós possamos debater, será um debate profícuo, para que possamos nos engajar numa luta que acreditamos vamos ter daqui para frente. Acreditamos que a matéria que foi aprovada ontem, os 14%, não resolvem o problema, nós vamos enfrentar uma dificuldade muito grande. Esse aumento para 14% da alíquota previdenciária apenas é um paliativo, mas está-se, na verdade, empurrando a crise para frente. E esse assunto vai ser debatido na segunda-feira. Então, nós convidamos a todos para uma discussão sobre isso, até para que possamos nos municiar, para nos organizarmos para movimentos que deveremos fazer daqui para frente. Obrigado. Lincoln. Darino, onde é? Onde é e que horas? É no auditório 11. Desculpem, auditório 11. Às 18h30. Às 18h30. Conselheiro Lincoln. Magnífico reitor, ilustre vice-reitora, demais membros do conselho, muito bom dia. Nessa mesma linha, né, de buscar estratégias, alternativas e caminhos que demonstrem a importância dessa universidade para a sociedade, e para nós mesmos e para a sociedade, nós estamos hoje, daqui a alguns minutos, nos encontrando na Capela Ecumênica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com os conselhos departamentais de todas as unidades acadêmicas da UERJ. A intenção objetiva desse encontro é buscarmos um caminho, que talvez ainda não seja o caminho que foi tentado anteriormente, de agregar pela base todas as unidades num ato público que demonstre não só a nossa força, mas também a nossa importância para a sociedade. Aquilo que fazemos e que podemos nos irmanar para tornar público. E aí, essa lógica não é uma lógica excludente, muito pelo contrário, ela também está sendo costurada com as entidades representativas das diferentes categorias, inclusive com os estudantes, da mesma forma como nós tentaremos buscar com isso aquele professor que está atuando na sala de aula, os estudantes que estão presentes, diferentemente dos outros movimentos que fizemos, que foram movimentos importantes, como o ato de abraço à universidade e mesmo o ato show que foi realizado, mas ainda não tínhamos toda a quantidade de estudantes que temos hoje. Sabemos que não estamos funcionando em plena normalidade, mas precisamos, de alguma forma, aglutinar esses que muitas vezes não participam dos movimentos e que sabem das notícias pela metade. Nós queremos, então, aproveitar e não esperar o próximo semestre, mas ainda nesse semestre demarcar a presença da universidade na rua. E isso é fundamental porque talvez consigamos, né, trazer a todos para esse ato, cujo dia, né, marcado e previsto é dia 7 de junho. O horário possivelmente seja em torno das 10, 10h30 da manhã. E a lógica é que, desde o centro biomédico, nas suas unidades, até as unidades que estão nesse campus, possamos todos estar ocupando as ruas principais de Vila Isabel, que eu diria que são a 28 de setembro e a São Francisco Xavier, numa defesa pública da universidade. As unidades externas também estão convidadas a participar desse ato,
E aí estratégias como talvez carreatas, algo nesse sentido, elas possam ser estabelecidas, mas nós estaremos discutindo isso na capela hoje com a base dessas unidades e também com as entidades representativas. Nós sabemos que existe uma expertise e um know-how dessas entidades, e é um ato político, sim, é um ato que mostra a pujança acadêmica, a identidade que cada unidade pode oferecer, mas é um ato político que demonstra e que visa demonstrar a importância no meio desse mar de más notícias, né? Nós não podemos deixar de ser uma notícia importante, nós não podemos deixar de ser um fato importante, um elemento importante para a sociedade. E aí a gente precisa, assim como todos têm demonstrado, estar na rua para demonstrar isso, com as nossas identidades, né? Cada unidade vai poder apresentar um pouco da sua identidade e juntos, quem sabe, a gente não consiga ajudar a administração da universidade nessa tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Os próximos meses não serão fáceis. Então a gente precisa estar vivo para a população, na mente da população, e jamais podemos deixar de estar sendo publicados, noticiados, trabalhados e discutidos pela sociedade. Então é nesse sentido que eu peço também a ajuda, venho reforçar, pedindo a ajuda dos conselheiros, não só desse conselho, mas dos outros, para que a gente possa ter essa expressão pública. Muito bom, conselheiro. Bom, declaro encerrada a terceira sessão extraordinária de 2017 do SESEP. Obrigado pela presença de todos.